E hoje, sexta-feira, dia 22, é Dia do Combate ao Feminicídio. Dia 22, hoje, é Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Fica o convite para estar junto na luta pelo fim da violência contra a mulher. As ações deste dia foram planejadas com muito carinho. É um trabalho a ser realizado por várias mãos a fim de direcionar ao ideal que sonhamos e lutamos. Doutor Kleber, muito bom dia. Meu bom dia a você, meu grande amigo Márcio Martins. Meu bom dia especial aos ouvintes da Rádio Lagoa Dourada, da querida cidade de Ponta Grossa e desta abençoada região. O dia estadual de combate ao feminicídio. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui. É muito trivial aquela história de que razão, gênero. Isso é muito trivial. Eu não sou assim. Eu sou meio da pá virada, como diria a minha mãe. Dia estadual de combate ao feminicídio não teria que ser todo dia. Márcio, por isso que eu gosto de fazer o programa com você. Eu acho que a tua leitura é muito correta. Márcio, nós sabemos que os relacionamentos, eles muitas vezes vão caminhar sem amor, né? Eles vão meio que aos trancos e barrancos, mas vão caminhando. Mas nenhum relacionamento, Márcio, caminha sem o respeito. Quando perde-se o respeito, abre-se a porta da agressão, Márcio. E a primeira agressão que ocorre é a agressão psicológica. Depois vem uma agressão ou uma violência moral, depois pode vir uma violência sexual, uma violência patrimonial, e aí chega numa violência física e o ápice é o feminicídio. E todos os dias devem ser dias para monitorarmos essas violências, né? Então eu acho que hoje é uma data em que toda a imprensa corre, Márcio, para nós rompermos esse silêncio. Eu acho que o feminicídio ele tem muita relação com saúde mental, né? Os prejuízos para as famílias sobreviventes a um caso de feminicídio são devastadores. Então, todos os dias são dias diários e é imprescindível nós falarmos sobre feminicídio, Márcio. É a prevenção, Márcio, e a melhor e mais eficaz ferramenta de prevenção na área da psiquiatria, na área da saúde mental é a informação. Então, quando nós levamos informação para as pessoas, para elas entenderem, Márcio, que a violência psicológica é extremamente grave. Aquele desrespeito, aquela desqualificação, né? Aquela falta de valorização, isso é uma violência. Isso abre portas, muitas vezes, para depois para uma violência sexual, em que a mulher é submetida a alguns distratos, quando às vezes o marido faz um abuso do álcool, né? Tem essa violência sexual também. E na sequência nós temos até uma violência, né, Márcio? Que é uma violência patrimonial. Ah, você tem que fazer o que eu quero porque eu sou dono disso. E nós temos, sim, nós vivemos num país que tem um comportamento mais machista, que é uma questão cultural, né, Márcio? Mas nós precisamos, principalmente, ajudar os jovens, né, Márcio? Que eles compreendam essa gravidade, tanto na área do suicídio, que é uma doença que de cada 10 casos, 10 têm doenças mentais que são passíveis de tratamento, e nós temos sim como prevenir suicídio, né? E da mesma forma o feminicídio. O quanto nós precisamos romper essa barreira desse silêncio. Nós precisamos que as mulheres compreendam que não é justo, elas não podem ser desqualificadas, né? E quando ela permite isso, daqui a pouco começam as agressões físicas, né, Márcio? Aí vem aquela historinha, a mulher está com o olho roçado e não caiu da escada, né? Ela foi vítima de uma agressão extremamente brutal, extremamente desrespeitosa. Então é por isso, veja você, Márcio, que interessante. 2020 foram notificados no Brasil 1.360 casos de feminicídio. Isso dá 4 casos por dia. Se esses foram notificados, quantas formas de agressão antes do feminicídio ocorreram que não foram notificadas? Então você vê, o Brasil é o 5º país do mundo em número de feminicídio. O Reino Unido, Márcio, tem um número 48 vezes menor. Nós temos 48 vezes mais casos de feminicídio do que no Reino Unido. No Japão, nós temos 10 vezes mais casos do que no Japão. Isso mostra o quê? Um contexto cultural, Márcio. Então, nós precisamos romper essa barreira. As escolas precisam falar, mas não falar, né, Márcio,
de uma forma ou política ou imparcial, mas numa forma de informação, que eles compreendam essa hierarquia que existe de violências que pode culminar com a mais grave de todas, que é o feminicídio, né? E nesse caminhar nós precisamos também, porque quando começam essas violências, Márcio, começam os transtornos mentais. A mulher que passa por uma violência psicológica, por uma violência moral, ela começa a ter uma ansiedade maior, ela começa a ter uma insônia, isso começa a ter sintomas depressivos, e se ela não for tratada, Márcio, muitas vezes aí ela caminha para o suicídio. Então, o suicídio pode ser um atalho que a mulher às vezes acaba buscando para não chegar ao ponto de um feminicídio. Então você vê o quanto esse sofrimento mental, né, traz um prejuízo em vários aspectos. E como você bem falou, né, Márcio? Quando eu vou unir pessoas para em determinada falar sobre isso, eu deixo, né, de vivenciar, de compreender todo o período em que isso vai se somando para chegar a essa data de aniversário muito triste, né? Kleber, qual é a idade mais de maior incidência desses problemas, como suicídio, feminicídio? Qual é que é tem uma idade ou não tanto faz a idade? Tá, importante essa pergunta, né, Márcio? Então nós precisamos compreender por patologias, tá? Vamos, depressão. As mulheres têm 3 vezes mais depressão do que os homens, tá? Um dos fatores são as alterações hormonais. Então, quando eu começo a observar a adolescência ali, que pode ter um turbilhão hormonal, eu posso ser mais suscetível a um quadro depressivo. Mas nós não podemos esquecer, né, Márcio, que para desenvolver as doenças mentais, eu tenho 2 fatores. O fator genético, tá? Que só ele não é justificativa para desenvolvimento de uma doença mental, mas eu tenho o estressor ambiental. Então, quando aquela mulher começa a ter essa alteração hormonal, quando ela começa a ter uma proximidade maior com substâncias psicoativas como o álcool, né? Quando ela começa a ter umas outras sobrecargas de ambiente, esse somatório pode levar a um quadro de doença mental. Nas doenças mais graves, Márcio, como a esquizofrenia, nós observamos que a segunda década de vida é o momento em que ela aflora mais os sintomas. Então, ali entre os 20 e 30 anos. Mas ela já começa a apresentar sintomas na adolescência. Então, por isso, né, Márcio, que nós falamos que desde o parto, né, o processo do parto, quando há um trauma de parto, isso pode impactar numa alteração de comportamento na adolescência. Então, você vê, é uma vida toda que precisa ser monitorada, tá? Mas no caso da esquizofrenia, é a segunda década de vida. No caso de um transtorno bipolar, Márcio, é em torno da terceira década de vida. Então, é depois dos 30 anos. Mas sempre os ouvintes compreenderem que essa pessoa, ela culmina, ela apresenta os sintomas mais graves nessa época, mas ela tem sintomas desde o início da adolescência. Então esse monitoramento ali, por isso, né, Márcio, que nós conversamos muito das escolas, trazer informações sobre saúde mental, né, dos pais monitorarem, nós falamos sobre as telas digitais, né, que se um adolescente de 12 anos chega para o pai na sala, num sábado à noite, e diz assim, pai, eu vou sair para dar uma volta na rua, o pai habitualmente vai dizer, não, você não vai sair essa hora. Mas esse pai deixa essa jovem no quarto, fechada, numa rua, num bairro que ele não conhece, que chama-se celular. E que ela pode entrar nessa rua, que ele não tem ideia de com quem ela está conversando ou quem está seguindo essa jovem através de uma rede social. Então, por isso que é importante esse monitoramento na adolescência. Márcio, nós sabemos que a adolescência é uma fase de decisões, né, de mudanças, de opções. Então, a melhor forma dos pais ajudarem a prevenir uma doença mental é o diálogo. E hoje nós temos inúmeros facilitadores para o diálogo, Márcio. Muitas vezes ouvintes pensam assim, Kleber, mas eu não consigo conversar com a minha filha adolescente porque ela está muito rebelde. Tudo bem, a linguagem falada é uma forma de comunicação, mas não é a única. Eu posso mandar um WhatsApp para ela, eu posso fazer um videozinho pela manhã, eu posso escrever um e-mail, e todas são formas de comunicação. E isso aproxima as pessoas, né? E os jovens precisam desse acolhimento, porque quando eles têm esse acolhimento, isso impacta numa qualidade de vida melhor, como se fosse uma busca de uma felicidade. E isso, Márcio, diminui consideravelmente o risco de uma doença. A semana passada, Márcio, eu estava num evento online com a doutora Danuta Weissman, que ela é presidente da Associação Mundial da Psiquiatria e consultora da Organização Mundial de Saúde. E olha que interessante o que ela trouxe na apresentação dela. Os fatores para prevenir suicídio em jovens são muito simples. Primeiro deles, e mais importante, que eu queria conversar com os ouvintes da Lagoa Dourada, é a qualidade de sono. Então, quando os jovens dormem melhor,
melhor, isso diminui o risco de doenças mentais. Outra coisa, praticar atividade física. Os jovens não praticam atividade física. A terceira, ela trouxe o hábito da leitura, o quanto isso é importante para os jovens para desenvolver o raciocínio, para poder desenvolver pensamentos, ideias. Outra que ela trouxe que eu achei imprescindível é o monitoramento das redes sociais. Os pais têm que monitorar sim com quem, quando e por quanto tempo os jovens estão utilizando as telas digitais. E outra, Márcio, que eu achei impressionante, seria os pais conversarem para que eu não tenha o início da vida sexual tão precocemente. Quando eu inicio a minha vida sexual precocemente, muitas vezes sem orientação, eu tenho riscos de abuso, eu tenho riscos de DST, eu tenho riscos de gravidez, eu tenho riscos de maus tratos, né? Então são inúmeros os prejuízos e todas são medidas simples, Márcia. Você consegue ver que todas estão pautadas na orientação dos pais. Então isso é uma forma de eu prevenir doença mental, de eu prevenir risco de suicídio, e quando esse jovem desenvolve, essa jovem tem essa capacidade, provavelmente ela vai buscar um relacionamento mais saudável. Dificilmente ela vai se envolver com uma pessoa que possa ter esse comportamento de psicopatia, que possa culminar no feminicídio. Então, por isso a importância dos pais na formação, não só moral, mas também emocional dos seus filhos.